Nascido em 276 a.C., na colônia grega de Cirene, na África, o filósofo grego Eratóstenes percorreu um grande caminho intelectual em sua vida, estudando em Atenas sob mediação do filósofo ciríaco Crates e, mais tarde, tornou-se o bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, onde passou a maior parte de sua vida, estudando conteúdos como matemática, astronomia, filosofia e história, e se tornando conhecido por sua sabedoria e inteligência. Principais obras: Catasterismos, Agentes de Stoics e Geographica, uma obra em 3 volumes que descreve a geografia do mundo conhecido na época, incluindo informações sobre clima, flora, fauna e povos. Esta obra foi muito influente na história da cartografia. Também tem a Sobre Medição da Terra, um tratado que Eratóstenes descreve sua medição da circunferência da Terra, usando trigonometria e geometria. Porisme, um livro sobre matemática em que Eratóstenes descreveu vários teoremas e problemas, incluindo o famoso crivo de Eratóstenes, um método para encontrar números primos. Em suas obras, Eratóstenes também foi um grande defensor da Biblioteca de Alexandria e ajudou a expandir sua coleção de livros e manuscritos, tornando-a uma das maiores e mais importantes bibliotecas da antiguidade. Como Eratóstenes foi diretor da Biblioteca de Alexandria, ele conhecia as datas dos solstícios e dos equinócios, e pôde notar que, durante um solstício de verão, um poço da cidade de Siena estava completamente iluminado, ou seja, o sol estava exatamente sobre sua cabeça, o que o fez questionar se existiria sombra em algum outro lugar. Então, em um de seus experimentos, ele pôde perceber que em Alexandria, na mesma hora e na mesma data, isso não ocorria. Dessa forma, para comprovar seu pensamento, Eratóstenes pregou varetas no chão em diferentes cidades. Se a Terra fosse plana, as sombras das varetas deveriam ser iguais, independentemente do local. Mas Eratóstenes observou que em um mesmo horário em cidades diferentes, uma sombra variava de tamanho em relação à outra, e para isso ocorrer, era necessário que existisse uma curvatura, e assim Eratóstenes concluiu que a Terra é redonda. Porém, Eratóstenes queria ir além, ele queria calcular a circunferência da Terra, mas como ele faria isso? Em seu experimento, Eratóstenes prolongou os trajetos das estacas até que se encontrassem no centro do globo, e utilizando os conceitos de geometria básica, podemos concluir que 2 retas paralelas cortadas por uma transversal fazem com que esse ângulo e esse ângulo sejam iguais, e ao aplicarmos este conceito aqui, veremos que esses 2 ângulos também são iguais. Então, Eratóstenes calculou e chegou à conclusão de que esse ângulo media 7,2 graus, logo, este também será igual a 7,2 graus. Então, a curvatura de Alexandria em relação a Siena é de 7,2 graus e a distância entre as cidades era de 800 km. Além disso, nós sabemos que o círculo possui 360 graus, ou seja, se 7,2 graus é igual a 800 km, 360 graus é igual a 4.000 km. Atualmente, sabemos que seus cálculos estavam errados por apenas 75 metros. Nascido em 135 a.C., em uma família grega na cidade romana de Apamé do Norte, da atual Síria, Posidônio realizou longas viagens pelo Egito e pela Península Ibérica. Estudou na Academia de Atenas, escola filosófica fundada por Platão, no final do século V a.C., centro de estudo e ensino de filosofia, matemática, política e ciência, atraindo estudantes de toda a Grécia e de outras partes do mundo antigo, onde também os estudantes poderiam aprender com os mestres, discutir e debater ideias com outros estudantes e desenvolver novas teorias e ideias. Além disso, ele também destacou-se na Escola Estoica de Panaétios, em Rhodes. Foi embaixador em Roma durante 87 e 85 a.C., e neste mesmo ano ele fundou sua escola, onde lecionou Cícero e Pompeu. Na geografia, ele produziu um mapa mundi que mostrava a Europa, a Ásia e a África, bem como um tratado que descrevia a geografia de várias regiões do mundo. Seus escritos foram uma fonte importante para os geógrafos posteriores, incluindo Ptolomeu. Posidônio também era um filósofo político, e suas ideias sobre justiça e governo influenciaram a filosofia política romana. Os estoicos acreditavam que a razão é a forma para alcançar a sabedoria e a virtude, e que a busca pela excelência moral é o objetivo fundamental da vida humana. Eles ensinavam que, para alcançar essa excelência, era necessário viver de acordo com a natureza e com as leis universais do cosmos. Os estoicos também
defendia uma visão determinista do mundo, ou seja, segundo a qual tudo o que acontece é o resultado necessário de causas anteriores. Entretanto, podemos controlar nossa reação a esses eventos, mantendo uma atitude serena. Além disso, a estoica teve uma grande influência na cultura greco-romana, especialmente entre os líderes políticos e militares. Muitos imperadores romanos, incluindo o famoso Marco Aurélio, seguiram o estoicismo, e a filosofia continua a ser uma fonte de inspiração para filósofos e líderes políticos por muitos séculos. Acerca dessa filosofia, Posidônio possui uma contribuição ativa em sua obra Sobre a Natureza, onde o filósofo ressalta que o universo é um organismo vivo e que todas as coisas são interconectadas. Ele também acreditava na existência de um princípio divino que governa tudo o que acontece no universo, e por fim, retomou as teorias dos estoicos e combinou-as com elementos platônicos e aristotélicos. Posidônio observou que as marés eram influenciadas pela posição da Lua em relação à Terra, notando que a maré alta ocorria quando a Lua estava diretamente acima de um determinado ponto na Terra, e que a maré baixa ocorria quando a Lua estava na direção oposta. Ele também observou que as marés eram mais fortes durante a lua cheia e a lua nova, quando a Lua estava em posição oposta ou conjunção ao Sol. Para explicar essas observações, Posidônio propôs que a Lua exercesse uma força gravitacional sobre a Terra, que causava a elevação das águas do mar em relação ao solo. Ele acreditava que essa força era mais forte nos pontos da Terra que estavam mais próximos da Lua e mais fraca nos pontos que estavam mais distantes. Infelizmente, grande parte das obras de Posidônio se perderam ao longo do tempo. Isso se deve principalmente ao fato de que a maioria de suas obras foram escritas em papiros, que eram muito frágeis e não resistiram ao longo dos anos decorridos. Além disso, também é possível que as obras de Posidônio tenham sido destruídas ou perdidas durante os conflitos políticos e militares que ocorreram no Mediterrâneo durante a Idade Média e o período de dominação árabe. Além disso, muitas obras de Posidônio foram escritas em grego antigo, o que limitou o alcance de sua obra, em contraste com o contexto de expansão do Império Romano, junto com o do latim, o que fez que muitas obras em grego antigo fossem negligenciadas ou esquecidas. No entanto, mesmo com a perda e o esquecimento da maioria de suas obras, e tratando-se de figuras pouco conhecidas, os trabalhos de Posidônio e Eratóstenes tiveram um grande impacto na história da ciência e da filosofia. Suas observações e teorias influenciaram muitos pensadores posteriores, incluindo Cláudio Ptolomeu, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, sendo fundamentais para o desenvolvimento da astronomia moderna, como também para o pensamento.